Oi galera, tudo bem? Bom, eu estou aqui, já que a gente não se encontra em live essa semana, vocês estão aí com os professores Flávio, Fábio, Diogo, e que eu, a Thaís e a Louise trouxemos esse formulário aqui, que vocês viram vídeos delas antes ou depois, enfim, não sei muito bem a ordem ainda, mas que vocês vão acompanhar vídeos nossos tratando assuntos que a gente tem trabalhado dentro das nossas aulas, que é o imperialismo, mais especificamente a China, no caso deste vídeo que eu estou trazendo hoje. Bom, para pensar sobre a China, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça é lembrar de uma coisa que eu, a Louise e a Thaís falamos em aula e falamos no formulário também, no outro, que é muito interessante, que é antes das colonizações, do neocolonialismo, quem passava fome no mundo? Era a Europa. Se a gente pensa no século XVIII, a gente pensa em uma China que passou por um período de seca e que lidou com isso brilhantemente. Porque tinha um sistema público de distribuição de grãos, tinha uma infraestrutura para lidar com aquele momento e conseguiu sanar os principais problemas gerados. Já a França, por exemplo, na Europa, no mesmo período, não conseguiu. E aí muitas pessoas morreram. A Irlanda, na mesma coisa. Então, quando a gente pensa nesse modelo que a gente fala do imperialismo, a gente tem que pensar também nisso que já se espalhou pelo mundo através de um modelo que a gente chama europeu da fome, E que tem ligação, então, que a gente pode fazer uma ligação com questões políticas e econômicas que a Europa, através do imperialismo, vai espalhar pelo mundo. Então a gente pensa em uma China que lidou muito bem lá no século XVIII com essa questão da seca da fome, que conseguiu administrar isso de forma brilhante, quase excepcional, alguns autores vão dizer, mas isso começa a mudar quando a Inglaterra chega lá. Isso vai começar a se alterar de verdade a partir da Primeira Guerra do Ópio. Bom, para entender a Primeira Guerra do Ópio, a gente precisa entender primeiro como foi e como aconteceu e quais foram os motivos. Vamos lá. O ópio, ele era produzido lá na Índia. E aí, a Companhia Britânica das Índias Ocidentais, ela trazia, então, produzia na Índia e trazia o ópio para ser comercializado na China. E os chineses, os governantes chineses começam a entender e a ver que o ópio ele tem várias consequências da sua utilização. Lembrando que o ópio é uma substância que ela é tratada, que ela é utilizada, para tratar enfermidades, para remédios, ela é um analgésico, só que ela é viciante, ela dá dependência química. A gente tem problemas com opioides até hoje na sociedade. Então, quando a gente pensa nesses opioides, a gente tem que pensar nas consequências sociais que eles têm. E a China já estava ligada nisso e falou, olha galera, não é legal, da dependência química. Eles vão falar de uma degradação moral, das pessoas não conseguirem trabalhar por causa do vício. Então, o que estava mais prejudicando a sociedade do que estava melhorando. E aí vai ter uma coisa muito curiosa, é que esse comércio dentro da China, ele vai quadriplicar em um determinado momento, que é no fim do século XVIII. E em 1838, então, a China vai virar e falar que não dá mais, porque chegou num nível onde já está muito preocupante para as autoridades, já está inserido na sociedade de forma muito preocupante para as autoridades. Então, o que a China vai fazer? Primeiro que o novo comissário, ele vai enviar 2 ou mais e vários avisos para a carta para a Rainha Vitória na Inglaterra, mostrando por que aquilo não é legal. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Eu sou cega, então perdão. Não permitis que o vosso próprio povo fume, sob severas penalidades, em caso de desobediência. Conhecedora que sois da maldição que isso é. Portanto, proibida estritamente tal prática. Mas ainda melhor do que proibir o povo de fumar, não seria proibir a venda e também a preparação do ópio? Não fumamos, mas temos o despudor de preparar e vender e induzir as massas ignaras do interior a que o façam. Isso significa protegermos a nossa própria vida enquanto levamos outros à morte. Significa obter lucros enquanto arruinamos e causamos danos irreparáveis a outros. Esse é um trecho
do novo comissário, que é o Lin Zenshu. Eu não sei se eu falei certo, perdão. Não falo chinês. Mas esse é um trecho que demonstra como as autoridades chinesas já estavam extremamente preocupadas com as consequências do ópio. Não só em deixar sua população, em tornar lícito o uso pela sua população, mas preocupada em comercializar isso para outras populações e levar essas consequências para outros lugares. Então ele não estava só preocupado com o seu, ele estava preocupado em dizer para a Rainha Vitória: ó, querida, a gente está aqui comercializando o ópio, a gente pode proibir o nosso povo que usa, o seu povo que usa, mas a gente está levando para o mundo inteiro uma coisa que é extremamente preocupante, se a gente não tiver um controle. Bom, a rainha ignorou completamente essas cartas, né? Não deu ouvido aos chineses para o fim do tráfico. E em 1839, 350 comerciantes estrangeiros, eles vão ficar confinados na cidade, então, no local por onde o ópio entrava, que chamava Cantão, até que eles entregassem todo o estoque de ópio. Então aí as autoridades chinesas vão falar: ah, não, a gente não vai só proibir que os nossos residentes, os chineses, utilizam ópio, mas a gente também não vai deixar comercializar, porque a gente não acha isso certo. Se a rainha ignorou a gente vai fazer pro nosso. Esses 350 que ficaram confinados entregaram mais de 20 mil caixas. Vocês acham que a Inglaterra vai falar: ok? Lógico que não. A Inglaterra, então, vai declarar guerra aos chineses. Essa é a primeira guerra do ópio. Bom, os chineses perdem, a guerra dura 2 anos, né? Então a guerra começa mesmo em 1840, vai até 1842, mas ela não... Os chineses não vencem. E aí, na segunda guerra do ópio, o que vai acontecer é algo muito parecido. Porque quando os chineses perdem a primeira guerra do ópio, eles têm que assinar uma coisa que chama Tratado de Nanquim. E nesse tratado tá dizendo que eles não só, né, têm que comercializar, eles têm que permitir e abrir portos e comércio. Só que aí, em 1856, o que vai acontecer eles vão cansar de novo e vão embargar um navio de ópio inglês. E aí a Inglaterra, de novo, outra vez, vai declarar guerra à China. De novo, os chineses vão perder. Porque nessa época a gente tem que pensar que a Inglaterra era muito forte, principalmente no âmbito naval, né? A Inglaterra era, assim, nesse momento, uma grande potência mundial, se não a maior, e que tinha um poder bélico muito superior a muitos outros lugares, né? Muitos outros lugares. O que a gente tem na guerra do ópio e nas guerras do ópio que vão ter consequências tão sérias? É a partir daí onde a China passa, então, a sofrer com o imperialismo forte e com influências fortes da Inglaterra, que vai acabar com uma coisa que a gente chama de terras comunais. Ou seja, a China, que tinha um aparato público de infraestrutura para lidar com a fome, que a gente falou lá no começo desse vídeo, vai começar a perder este aparato, a não ter acesso a esse aparato. Muitos celeiros vão ser vendidos, né? Alguns autores falam de vão ser corrompidos os donos desse celeiro e vão vender celeiro onde se armazena grão. E aí, quando rola uma seca de novo e as pessoas vão recorrer a esses celeiros, o que elas descobrem? Que os celeiros estão praticamente vazios. Esses celeiros foram vendidos e esses grãos foram exportados. Porque até então, gente, vamos pensar, quando a Louise fala lá no vídeo dela, e quando a gente trabalha com a fome na Índia, em vez da coroa britânica mandar os grãos para onde a Índia está tendo fome, esses grãos vão para onde? Para a Europa. Na China, isso acontece também. As áreas de mais difícil acesso, as áreas onde vão ocorrer grandes secas e eles não vão ter colheita, que dependiam dessa infraestrutura de realocar os grãos e lidar com essa situação, não vai acontecer. Esses grãos não existem ali, esses grãos foram exportados, esses grãos foram vendidos, esses grãos não estão ali mais. E essas pessoas vão passar por uma crise de fome absurda. Tão absurda que elas não têm força para se locomover, para mover de lugar. Então, acabar com esses estoques, que seriam estoques para lidar e salvar toda uma população,
e que vem a partir de uma ideia capitalista imperialista de vender, de lucro, de realocação de grãos para onde dá mais lucro e não se preocupar na subsistência interna do local, vai fazer com o quê? Vai fazer com que a China não tenha mais como enfrentar períodos de seca e fome, como teve no passado. E isso é uma das causas principais do porquê a gente diz que o imperialismo aí fez com que mudasse o organismo, como aquela sociedade se organizava, né, a organização daquela sociedade, a ponto de causar mortes por fome. Mortes que antes, no passado, que a gente normalmente considera o passado coisas menos desenvolvidas, o que a gente já sabe que não é verdade, mas o senso comum considera assim, que no passado foram resolvidas. E agora não serão mais resolvidas. As pessoas vão sim morrer de fome, porque essa realocação não vai acontecer, porque as terras agora viraram propriedades privadas, né? O Marx vai falar isso, que isso aconteceu lá na Europa, no início, no fim da sociedade feudal, né? E ele vai dizer que esse término das terras comunais vai ser um dos grandes causadores da fome. E é isso também que acontece na China. Então a gente tem que pensar em como essas guerras do ópio e essa influência, não só influência, né? Esse domínio britânico na China causa essa mudança e causa esse estrago social que foi esse período, então esse segundo período de seca e fome, em que a China não consegue lidar da mesma maneira com esse problema, que não é só um problema ambiental, se torna um problema socioambiental. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, principalmente essas relações entre a guerra do ópio, as guerras do ópio, né? Como que deu esses desdobramentos do poder que a Inglaterra tem, então, a partir disso, dentro da China, e depois disso, como que isso leva, então, a não manutenção e não organização para lidar com a fome como lidou no passado. Tudo bem? Olha lá, 12 minutos, eu fui mais rápido que eu consegui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procura lá no chat e tem questõezinhas aqui para responder. Bora lá? Um beijo e até mais.